produtor, quando a gente vai para o macro, a gente percebe que é tudo muito por vísceras, pelo sentir, Estômago, né? pelo estômago. O que faz muito sentido, porque isso é adquirido com experiência. Eles chegaram até aqui, né? Um erro, exatamente. É um caminho Claro. que precisa ser respeitado. É um caminho que deu certo até então. E o lance é, será que se não unir esse caminho, essa história e esse feeling fortíssimo do negócio, com processos, com métricas, com realmente colocar um pouco mais de razão junto com esse sentimento, será que a gente não tem um contexto, um negócio agrícola muito mais potente? Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ela é agrônoma e consultora e ela influencia mais de 1 milhão de hectares de soja plantada. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer Lohana Moraes, a rainha da soja. E aí, Lohana, se apresenta pra galera do VDcast. Primeiro, para mim é uma honra, Vitor, estar aqui dividindo esse espaço e tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse mundo, que é o mundo do agro, né? Sim. Primeiro que agradeço demais por Rainha da Soja. Rainha da soja. Recebo. 1 milhão de hectares. Cara, eu não sei se a galera tem noção, mas é muito hectare. É muito hectare. E esse trabalho ele não é construído só por mim, né? Eu represento, faço parte da Terram. E junto desse ecossistema no agro, junto com várias outras pessoas que têm como objetivo e propósito impactar a agricultura, a gente realmente está nesse processo já, como empresa, há quase 12 anos. Caramba. E realmente trabalhando diretamente com os produtores e construindo uma agricultura mais sustentável. E por que dizer não, mais técnica, mais empresarial, né? Legal essa visão. Uma visão profissional, porque, cara, não sei você, eu não sei se eu vou falar besteira, se for você me corrige, mas eu vejo muitas fazendas familiares, com uma gestão que muitas vezes passou de pai para filho e que, assim, eu não sou especialista na sua área, então, Sim. por favor, pode me corrigir, mas que sustenta o Brasil, né? Sim. Não é um exagero falar isso, né? Não. Mas sustenta o Brasil num espaço que às vezes é amador e às vezes é profissional. E como é que é essa transição? Sim. Quando a gente fala da agricultura de forma geral, a gente pode citar como se fossem dois mundos. E eu afirmo isso porque a gente percorre esses dois mundos. Como empresa, até esse crescimento ele só foi possível porque a gente teve contato com esse mundo de gestão, de estratégia, com esse mundo empresarial. Gestão profissional. Gestão profissional. Realmente você trazer algo no modelo tradicional para o modelo atual, que a gente acredita que traz sustentabilidade, traz mais profissionalismo e, consequentemente, mais resultado. Então, sim, o agro ele é dividido do restante da sociedade e eu acredito que isso aconteceu porque não havia uma necessidade de conexão. E com esses movimentos de internet, de maior acesso à informação, e com a vinda de sucessores, essa galera mais jovem que tem uma forma de se conectar, eles são influenciáveis de forma diferente. E a gente percebe que esses sucessores ou esses jovens, que muitas vezes é quem vai ligar esse produtor numa faixa de 40, 50, 60 anos com esse novo mundo, é esse filho, eles têm uma dinâmica e necessidade completamente diferentes. Inclusive essa busca constante por conhecimento. E eu não consigo nem imaginar o tamanho do desafio, porque normalmente é uma geração que, por causa do sacrifício dos pais, Sim. pôde estudar diferente, ou vamos falar bom português, mais que os pais. Sim. É o pai que venceu na vida e conseguiu mandar o filho para fora, né? Sim. Só que aí lá ele começa a ver outros números, outras coisas, e muitas vezes volta para a fazenda com ideias, e aí ouve qualquer coisa tipo, cala a boca, menino, eu que sei tocar isso aqui. Parece até que o Vitor é do agro. Mas, na verdade, quando a gente fala dessas dinâmicas, elas são dinâmicas humanas, né? É conflito de geração. Exatamente. Quando a gente fala deste contexto, existe uma linguagem que precisa ser adaptada. O que esse jovem, ou que essa nova geração, ou que essas pessoas que vão conduzir o mundo de agora em diante, elas encaram como verdade, que elas entendem como propósito, é diferente do que nós encaramos. E eu me incluo porque a minha criação foi totalmente diferente do que a gente percebe hoje. E como empresa, como influenciadores, vamos colocar assim, dentro do agro, a gente sente na necessidade de conectar. E dentro dessa conexão, num processo de profissionalização que nós, como empresa, já passamos, a gente percebe que os dois mundos têm muito a aprender. São Paulo, grandes centros, têm muito a aprender com a agricultura, e a agricultura tem muito a aprender com este mundo
novo, mais tecnológico, de muito maior interação quando a gente fala no modelo de gestão empresarial. Uhum. Com número, com gestão, com Sim. tecnologia, né? E porque aí é muito fácil, às vezes, você soltar o vento. Ambos precisam aprender com cada um dos mundos. Mas o que na prática, a nossa percepção hoje acontece? O produtor, o negócio dele, ele toca por feeling. É pura e simplesmente, em muitos dos casos, nós não podemos generalizar, inclusive dentro do nosso ecossistema de clientes, nós temos clientes que são referências nacionais em produção, em gestão, em tecnologia. Entretanto, quando a gente vai para o macro, a gente percebe que é tudo muito por vísceras, pelo sentir, Estômago, né? pelo estômago. O que faz muito sentido, porque isso é adquirido com experiência. Eles chegaram até aqui, né? O erro, exatamente, é um caminho que precisa ser respeitado. É um caminho que deu certo até então. E o lance é, será que se não unir esse caminho, essa história e esse feeling fortíssimo do negócio, com processos, com métricas, com realmente colocar um pouco mais de razão junto com esse sentimento, será que a gente não tem um contexto, um negócio agrícola muito mais potente? Para nós, a resposta é sim. E nós somos uma prova disso como empresa, porque hoje, dentro do que se existe como consultoria no Brasil, não existe ninguém como nós. E não é porque nós somos melhores, nem nos sentimos mais do que os outros. É porque nós tivemos uma percepção, há alguns anos atrás, de voltar os olhos também para essa parte de, será que não dá para aprender com essa galera? E aí entra a parte de mentoria, entra a parte de participar realmente de imersões, de encontros, como nós já fomos em alguns. E eu acho que você vai se mesclando entre esses mundos e ficando cada vez mais forte. Ambos ficam. E aí, qual que é o objetivo disso? Por que que o São Paulo, Rio, por que grandes centros ou grandes referências deveriam se envolver com a agricultura? Primeiro porque o cara, ele faz all-in há 40 anos no negócio dele. Verdade. Todo ano é um all-in. E é muito risco, né? Muito risco. Muito, muito. E é E um com risco... números que assustam, né? Sim, quando a gente fala em representatividade hoje na economia, se a gente tira a agricultura, você cria, na verdade, uma perspectiva de caída da economia. Porque não é sobre o que representa hoje, mas é como o Brasil, como estrutura, vai crescer e se tornar uma potência. Não existe um outro caminho viável senão a agricultura. E aí a gente tem produtores isolados, produtores que são muito atacados. Existem vários absurdos, como, por exemplo, vários. O produtor taca fogo na sua lavoura. Gente, isso é o cúmulo. Quem tacaria fogo no seu próprio negócio? A relação, a referência é a mesma. O produtor faz uso de agrotóxico. Na verdade, os defensivos agrícolas, que é a palavra correta a ser chamado, eles protegem a lavoura do ataque de pragas e doenças. E se a gente fosse fazer uma analogia, a mesma coisa de dizer que alguém que está doente não pode tomar um remédio, porque aquele remédio vai causar algum mal. O mal maior é a doença ou o problema que aquela pessoa já tem. E o custo disso é extremamente alto. Então, não existe uma possibilidade de um produtor usar um produto sem ter a real necessidade. E, inclusive, quando a gente fala de técnica, eu sei que não é o assunto aqui, mas você tem até risco de dano econômico. É viável ou não fazer aquele investimento? Porque é o último caso a aplicação. E aí a gente percebe ele, de um lado, apanhando calado, e do outro, as pessoas falando sem ter conhecimento. E essas duas bases, elas não se comunicam. E hoje, o que a gente percebe? Que alguém precisa falar. A gente precisa ter esse tipo de comunicação para, inclusive, somar forças com esse produtor, que é um empresário desde sempre, e ele faz isso de forma excelente. Existe uma excelência hoje no agro. E o produtor faz isso somente com a experiência, com o feeling e com a fé. E aí eu não entro no âmbito de religião, não é sobre religião. Mas como que alguém vai plantar algo sem a certeza de um resultado? Não tem como nem fazer predição. Você não, assim, o que você acha? Não tem como. Porque ele pode fazer absolutamente tudo certo se vier uma seca, ou falta, ou excesso de água, ou qualquer contexto climático, aquele negócio dele desmorona. Já era. Porque é o céu aberto. Perde tudo. Tudo. Onde que nós nos posicionamos? A gente pode dividir qualquer negócio, na verdade, vamos passar isso para o âmbito de negócio. Coisas que você controla
que são suas responsabilidades, e coisas que você não controla. Dentro do que é controlável, ou seja, do que precisa de inteligência para ser executado, o nosso compromisso é: traga as melhores estratégias, calcule e avalie todos os riscos e tome decisões conscientes. Não existe um caminho certo, um caminho exato. Existe um caminho que você mediu pós e contras e decidiu que aquele era o melhor caminho para você. Estatísticas, né? Percentuais de chances, né? Exatamente. Movimentos mais seguros. Mas o cara faz isso com zero certeza. E ele faz isso com uma garra imensa. Hoje a gente tem várias realidades de produtores que o cara, ele não tem percepção do que ele tem como patrimônio. Ele não tem essa percepção. E ele trabalha porque existe uma dignidade muito forte no trabalho. E no agro, muitas vezes, essa dignidade ela vem pelo trabalho braçal. Então, é aquele cara, ele que está em cima de uma colheitadeira, de um equipamento trabalhando. Se ele não for para a lavoura todos os dias cedo, para ele não trabalhou. Então, existe isso ainda muito forte. Então, é um dinheiro que não é garantido. E que ele literalmente é suado e muitas vezes sangrado para ser adquirido. E a gente percebe que, dentro deste contexto, existe muito do Brasil e do meio empresarial para ser somado e potencializado com o agricultor. E o agricultor, nessa dinâmica de: eu não conheço ninguém tão resiliente quanto. Um cara, ele só sai quando as chances não existem mais. O cara tenta até o fim. E ele tenta com fé, ele tenta com esperança, ele tenta buscando ajuda, buscando suporte. Então, assim, é realmente dois mundos que precisam serem conectados. E nós somos uma prova disso, porque desde que a gente começou a realmente nos permitir fazer trocas com esse meio, a gente só teve benefícios no que se refere a tanto percepção estratégica, quanto entender que você pode sim somar forças e ser ainda mais útil. Porque o grande contexto é esse. Por que se unir? Porque se você tem utilidade e existe uma necessidade, é um propósito. Total. E talvez esse seja o nosso propósito. E eu acho que as coisas ficam muito mais felizes, né? Muito mais motivadas para acontecer nesse contexto. Para todo mundo. Para todo Agora, mundo. Você falou propósito. Por que a soja? Na verdade, é soja, milho, sorgo, girassol, grãos de forma geral e, na verdade, agricultura. Porque o que acontece? Quando a gente fala de agro, o agro, na verdade, ele é a terra. Por que ele é a terra? Porque ele é o único bem que o produtor tem. E hoje, sabendo desse bem, o que nós trabalhamos hoje é o cuidado com o solo. Porque o bem que ele tem, ou na verdade, a fonte de recurso que o Brasil tem, é o solo. E sabendo da potência e das limitações que esse ambiente exige, hoje a gente trabalha o solo, e aí a cultura, ela só é uma estratégia temporária de tirar recurso daquele ambiente. Então, a gente trabalha hoje solo, e através desse ambiente é posicionado a cultura que precisa ser tirada, lucro principalmente. E existem essas relações porque a agricultura precisa existir para trazer lucro. E aí, dentro desse âmbito, hoje a gente fala de, inclusive, várias outras culturas. A cana é uma cultura extremamente forte e importante para o Brasil. A soja, quando a gente fala de mercado, né, quando a gente fala de realmente trazer visibilidade e importância para o Brasil no cenário mundial, quem nos proporcionou e proporciona e precisa proporcionar pelos próximos anos é a soja. Ela é quem coloca o Brasil no mapa mundial, obviamente com outras culturas, mas principalmente elas nos faz ser alguém no mundo. Que maravilhoso. E você enfrenta algum tipo de resistência para unir esses dois mundos? Porque, pelo que eu estou vendo, você é esse elo perdido. Reconhecendo e valorizando esse lance que você falou de vísceras, mas também olhando para os números e essa gestão profissional. Quando você tenta juntar esses dois mundos, eu imagino que muitas pessoas se levantem para aplaudir, mas algumas ainda sejam muito resistência. Como é que é isso para você? Na verdade, quando você não fala algo, você vira conivente com o que foi falado. Então, dentro deste contexto, a gente entende que precisa existir um posicionamento de mercado. E sim, por se tratar de um contexto, às vezes, muito tradicional, tudo, às vezes, que foge desse tradicionalismo é encarado como uma ameaça ou como um problema.
existe um preço muito grande a ser pago e, na verdade, o nosso objetivo é que os nossos clientes, a agricultura, o mercado entenda que existe um propósito por trás disso. Pode existir um propósito pessoal? Sim, mas se fosse só pelo pessoal, às vezes não compensaria os pedaços de carnes que são arrancados. Sim. Né? Então, sim, mas Forte eu isso. tenho grandes esperanças na nova geração. Não que eu não tenha na minha geração, mas eles têm eles precisam de muito mais propósito para fazer as coisas do que nós precisamos. Você não se coloca na nova geração? Eu tenho 35. Eu tô tentando entender onde é que você tá nessa conta aí. Eu fiquei confuso agora. É só... Você tá meio que nem lá nem cá, né? Mas a minha criação foi muito voltada para a mesma criação da minha mãe, sabe? Do meu pai. Então, a forma como, por exemplo, na faculdade, eu cheguei no 2º ano de faculdade e falei, mãe, eu acho que eu não quero agricultura, eu acho que eu não quero agronomia. Ela falou, Lohana, pois é. Não tem essa opção de sair, sabe? Se você entrou, você vai terminar. Aí, quando você terminar, você pode fazer o que você quiser. Meu Deus Longe do da céu. minha casa, sabe? Sim. Mas você vai terminar. Então, foi mais ou Uau. menos essa criação. Sabia que eu vivi exatamente isso? Eu não sabia o que eu queria fazer. Uma vez eu falei que ia fazer filosofia, quase apanhei. De verdade, em casa. E gosto de música, toco guitarra. Nossa, também não podia ser músico. E aí eu não tinha muita opção. Na verdade, a minha família, ela foi bem aberta comigo, né? Você pode escolher qualquer profissão que você quiser, meu filho. Desde que seja direito, engenharia ou medicina. Foi bem assim, né? Ou seja, zero decisão. Pois é. A minha foi, eu quero ser médica pediatra. Meu pai falou, beleza. Quebrei o dedo, cheguei no hospital, chegou um homem sem o pé, o outro todo cortado, eu comecei a passar mal, meu pai falou, uai, Não vai dar, não. que médica vai Não ser vai você? rolar. Não vai dar. Não tem como. Mas, continuando essa linha de raciocínio, eu acredito que essa nova geração precisa de muito mais propósito para fazer as coisas. Uhum. Seu pai não te pediu para, o que você quer fazer, qual que é a sua vontade. Você pode fazer dentro do que eu escolhi já para você. Você não precisava de um motivo para fazer. Eles precisam de um motivo. Na verdade, todos senão desengaja, nós... né? Senão vai embora, né? Todos nós precisamos. Só que a gente tem mais coragem, mais opção e mais possibilidade, né? O mundo tá diferente de verdade. Exatamente. E aí, precisa haver essa mudança de comunicação, mesmo porque daqui a um pouco a gente não vai estar aqui. E eu acho que é muito importante você ser um ser humano digno enquanto você está vivo. Qual que vai ser a sua utilidade? Eu não digo em mudar o mundo, porque se todo mundo tem um micromundo ali, se aquele mundo for impactado, ou se até você... Porque se você foca em você, e se essa percepção vai para todo mundo, você não precisa ficar muito focado em outros negócios. Porque se esse sistema existir, todo mundo evolui. E aí, dentro desse contexto, sim, é preciso propósito para fazer as coisas, muito mais do que existia antes. E é preciso utilidade. E eu acho nada mais digno ou nada mais nobre de ser feito do que realmente contribuir para impactar a vida de outras pessoas e propriamente a sua também. Porque a gente fala, eu quero melhorar isso. Mas, na verdade, se você melhorar, não tem como as coisas ficarem paradas. Não tem como. Não tem como. E se você não se mexer, o mundo te mexe. E às vezes ele te joga de cabeça para baixo. E é desafiador pra caramba, né? Você tem muitos e muitos clientes, muitos e muitos hectares que você influencia na plantação de soja ou de outros grãos, mas conta um pouco do que você constrói com esses clientes, que tipo de ajuda você consegue oferecer, que tipo de suporte vocês conseguem fazer com a consultoria de vocês. Certo. Como eu já havia comentado, esse solo, esse ambiente ou essa área é o foco principal, porque ele é o bem ativo naquele local. Então, de forma estrutural, num primeiro momento, a gente trabalha aquele bem. Então, nós analisamos aquele solo como se fosse uma análise de sangue. Qual que é o potencial? O que rola? Exatamente. Quais são as limitações? Está faltando vitamina ou não? Está faltando nutriente ou não? O que fazer, como fazer e quando fazer? Esse é um primeiro passo. E aí, por que isso é importante? Porque custa. Então, eu estou fazendo essas analogias para a gente ver que, na verdade, é uma empresa. Uau. Por que o cara foca em trabalhar isso? Porque o custo de investimento ou o custo fixo dele com aquele negócio é muito grande. Então, ele analisa
para ter dados e, a partir desse dado, ele tomar a decisão mais estratégica. Muitas vezes é fazer muito mais, muitas vezes é fazer muito menos, muitas vezes, em alguns casos, a gente tira algum nutriente a ser trabalhado. Nutriente são os fertilizantes, são os insumos a serem trabalhados. Então, o que a gente faz hoje? Você identifica um solo, mas isso não é matemático, isso não é químico, e aí eu nem vou falar sobre isso. Na verdade, isso é estratégico. Uhum. Isso é sobre ter a percepção sobre o outro, entender realmente o que a pessoa quer, porque muitas vezes a gente nem tem clareza do que nós queremos. Verdade. Mas conversando, alguém consegue trazer essa clareza e as coisas ficam muito mais estratégicas. Então, a gente define qual é aquele objetivo da fazenda e a gente monta uma estratégia. E a estratégia, ela é de ações. Então, você vai fazer isso nessas datas, nesse dia, dessa forma. Você tem essas demandas de compra, você tem várias e várias opções, vai no mercado, cota, traz essa demanda, vamos avaliar juntos. Por quê? Volto ao que eu falei lá na frente. No fim, tudo que é manipulável, controlado e precisa de inteligência, precisa ser bem feito. E a gente tem uma possibilidade, você só pode errar uma vez. O outro erro tem que ser com outro problema. Não Total. pode ser. Não pode errar a mesma coisa de novo. Não pode. Erros novos, por favor. Erros novos, por favor. E aí, dentro disso, todas as decisões técnicas e estratégicas dentro da fazenda, no que se refere a agro, nós fazemos. E aí tem vários perfis. Nós temos produtores que são, por exemplo, médicos, que não têm nenhum conhecimento técnico. E hoje, esse cara, ele não precisa ter. Se ele tiver, é melhor, porque ele consegue, às vezes, ter uma interação muito maior. Mas ele não precisa ter. O que ele precisa ter é entender do negócio, da gestão. E aí, hoje, Ele pode nunca nem ir lá, né? tem muitos casos onde ele não acompanha de forma... Mas ele é um excelente empresário. Ele, às vezes, só não tem essa denominação como profissão, mas ele é um excelente empresário. Ele compra bem, ele vende bem, ele está atualizado do mercado, ele tem esse feeling, mas ele tem métrica. Ele controla todos esses processos dentro do negócio dele. O que eu estou falando para o agro, mas que, na verdade, funciona para qualquer modelo de negócio. Que massa, muito poderoso isso. E com a consultoria você consegue entrar nessas fazendas, né? E consegue construir algo que muitas vezes é de longo prazo. Tem cliente que está com você há bastante tempo, né? Sim, nós temos clientes de 12 anos, nós Uau. temos clientes de muitos anos, e na verdade é porque não tem linha de chegada. Quem iniciou há anos produzindo X sacos, vamos colocar em números reais, o produtor produzia tipo 60 sacos, hoje ele produz 90. Esse cara, ele não está satisfeito, então é uma ânsia e ele está correto, porque não tem como ficar parado. Ou você está descendo ou você está subindo. Esse cara, ele está insatisfeito. Ainda, porque insatisfeito no sentido de que Quer mais? ele quer mais e ele sabe que ele pode. E Sim. para nós é um Tirar o desafio. máximo e o melhor do solo, né? Exatamente. E para nós sempre é um desafio, porque eles sobem a nossa régua de exigência. Eles sobem a nossa régua de detalhe e estratégia, porque não existe linha de chegada. O potencial é imenso. É imenso. E aí você começa a dar uma funilada, a ver detalhes. Então, você começa a ver essa fazenda no macro, no início de um projeto, e depois você vai só reduzindo essa lupa. É como se você visse ela cada vez mais próximo, e aí você consegue ver. É igual quando você olha uma pessoa muito próxima e vê, tem uma manchinha, tem um sinal, a pele não é tão boa. É mais ou menos nesse negócio. Para tentar realmente tirar o máximo fazendo o mínimo. Então, não existe essa de jogar defensivo sem necessidade. Não existe essa de gastar despretensiosamente. Existe muita estratégia, porque o desafio é fazer o mínimo tendo o máximo de resultado. Se a gente pudesse resumir hoje como a gente atua isso, tomando decisões estratégicas, fazendo o mínimo possível para ter o máximo. Cara, eu gosto dessa visão. Porque é muito fácil fazer mais com mais, né? Mas Com se gordura, né? Você joga o jogo de fazer mais com menos, isso é muito poderoso. Eu lembro que eu li num livro, meu Deus, essa vai ser uma bola curva aqui. Vou ter que chutar aqui, ou Freakonomics, ou Malcolm Gladwell. Eu tava vendo essa construção sobre por que os japoneses têm uma facilidade com matemática maior do que a gente. E aí, o que eu lembro é que isso tem a ver com a agricultura. Porque o que os caras plantam lá é arroz. E o arroz,
eles tinham lá um espaço muito limitado. Lá o problema do Japão é terra. Então, você falou 1 milhão de hectares. Se você crescer para 2 milhões de hectares, sua produção vai aumentar. Mas lá eles não tinham essa opção. Então, o que eles tinham que fazer é ser mais eficiente. Aí os caras desenvolveram lá acho que é hidropônico, que Sim. fala, que é na água e tal. Sim. Só que aí os caras tinham que ter um ajuste fino, tão fino, cara, de 1 centímetro para cima ou para baixo Aham. da água. Botou água demais, já era. Botou água de menos, já era. Tem que ser o nível perfeito. Cara, por causa desse apreço de ter que ser melhor, porque não pode ser mais, os caras conseguiram ter uma eficiência muito boa com matemática, com número e coisa assim. Você já ouviu alguma coisa assim Sim. nesse sentido? E, na verdade, eu posso até trazer um pouco mais para próximo. Quando a gente fala do sul do Brasil, não o sul como todo, mas algumas regiões no sul do Brasil, os módulos, né, os tamanhos das propriedades não são tão grandes Menores, quanto... bem menores do Bem que menores. centro-oeste. Ali, né? Exatamente. E aí eles têm a mesma quantidade de dias Só que eles de têm que ser mais campo, eficientes, né? Eles são muito obrigados, mais, né, cara? muito mais. Uau! E quando a gente passa isso pro meio empresarial, às vezes você está esperando ganhar dinheiro para fazer alguma coisa, você está esperando você melhorar a sua forma de se comunicar, e na verdade você precisa começar a trabalhar do jeito que você está hoje. Porque, inclusive, é o processo que vai melhorando. Então, é muito fácil quando você está no topo ou você tem dinheiro, você fazer. Mas e com menos? Ou com as ferramentas que você tem hoje? Qual que está sendo o nível de assertividade dentro do que você está fazendo? Porque não vai ficar perfeito. E aí entra o lance da comparação. Você está comparando o que com o que? Porque a percepção tem que ser dentro do que você tem capacidade de fazer. Você está fazendo o melhor que você pode? Aí o mais pega. Porque sempre tem alguma coisa de fora que vira responsável por você, inclusive, não fazer a sua parte. E aí, por que eu tô comentando sobre isso? Porque o produtor, ele não sabe se vai chover. Cara, ele não sabe o dia que vai plantar. Chegou outubro. Que dia? Ele não sabe. Teve anos de se chover, tipo, no final de outubro, ele ficar esperando 20, 25 dias. É acordar todo dia, não sabendo se vai dar certo ou não, se vai chover ou não. Será que Deus esqueceu de mandar chuva? Meu Deus. Uhum. E aí planta. Vai lá, planta. Não chove. E aí? Você vai perder seu negócio? Sua família inteira depende disso. Às vezes você acabou de pegar esse negócio dentro de um processo de sucessão. É uma pressão muito grande. Muito grande. Que todo Se mundo... você plantar e não chover, é só esperar a chuva, não? Porque ela vem, né? Mais cedo ou mais tarde. Né? Tem até aquela história daquela tribo, você soube, lá na África. Mas é porque como você está trabalhando com um organismo biológico, uma planta... Ela pode perecer antes. Ela morre. Meu Vamos fazer uma analogia de uma planta que você comprou no supermercado, ela ficou na sua bancada e você teve que viajar. Aqui, eu achava que semente durava mais, né? Ela germina, ela sai do chão, então é um processo que ela vem numa semente, ela sai. No que ela sai, ela vira um ser sensível. Tá fora da semente. Exatamente, ela vira um ser sensível. Logo que ela vira um ser sensível, ela precisa ser cuidada. Depois ela é forte, antes ela é forte, mas ali ela é fraca. Ela é forte, mas ela não é indestrutível. Tá. Porque até quando semente, ela suporta bem mais, só porque ela tem um linear de fatores climáticos que pode sim afetar. E afeta, inclusive, o potencial dela de sair. Então, se ela sofre muito, às vezes ela não nasce tão vigorosa como ela nascia. E depois que essa soja, que essa cultura, que essa planta sai do chão, ela precisa ser cuidada. E a analogia é a mesma. Você chegou na sua casa, comprou uma planta e viajou, ficou 20 dias fora. Quando você chega, ela tá morta. Você não vê ela morrendo, o produtor vê muitas vezes. Ou essa planta precisa de luz. Então, é o contexto assim, o problema não é só a falta de algo ou o excesso de algo. Precisa ser tudo perfeito quando se fala de clima e ele não controla. Não tem absolutamente nada que ele possa fazer para controlar aquele clima. Ele só fica responsável e ele só fica realmente podendo manipular as decisões que ele toma até aquele momento. Eu acho isso de uma loucura, né? E de uma fé, igual a gente falou. É fé, é Deus. É incrível. É incrível. E eu acredito que as pessoas não saibam disso, né? Pelo contrário, tem uma galera que ataca sem saber do que tá falando, fala besteira, né? E aí, assim,
tem duas formas de você criar opinião sobre algo. Não conhecer, e aí você fala por não saber. Ou você saber e mesmo assim querer desvirtuar, querer falar algo errado sobre aquilo. Eu acho que o principal é oferecer esse conhecimento para quem quer e a partir disso deixa a pessoa tomar as próprias conclusões. Porque nós somos objeto de massa não só no agro, nós somos objeto de massa em muitas outras coisas. A diferença do agro é porque a gente apanhava calado. Até então, a gente recebia um monte de informações que eram irreais e, na verdade... Mentiras mesmo. Mentiras. E todo mundo trabalhando em prol do seu negócio, porque, o produtor, ele tá lá pensando na fome, ele tá lá pensando no Brasil, de forma indireta, não, porque é um negócio. Só porque se um negócio prospera, consequentemente, todo o meio prospera. Quando a gente fala de cidades agrícolas, sempre que você tem uma produção naquela região que não vai bem, sempre que você tem aqueles fatores climáticos que a gente Não comentou, dá pra controlar. toda a cidade é impactada. A cadeia inteira sofre. Aumenta demais os índices de desemprego, de periculosidade naquela cidade. Só porque esses impactos, eles não são imediatos. Eles não são imediatos. Tem muita cidade que, em alguns momentos, quando não vai bem a agricultura, é um monte de placa de aluga-se, de vende-se. Os empreendimentos imobiliários começam a cair. Você não começa a ter tanta venda, tanta dinâmica na cidade. Por que eu estou trazendo essa analogia de uma cidade pequena? Porque isso funciona no Brasil. Dá pra imaginar mesmo no macro, né? É no mesmo macro. O impacto dessa realidade, ela acontece no Brasil. E aí, como eu estava falando, apanhou calado. E por que o agro não falava? Por que esse produtor não falava? Por que nós não falávamos? Porque como, tipo assim, pra que falar, né? Que diferença vai fazer só porque faz diferença? Por quê? Porque hoje o agro ele precisa ser apoiado, ou na verdade, ele precisa ser colocado na importância que ele tem. E não é a importância de, valeu, produtor. Não é isso. Mas é na importância de, olha, será que tem algo que a gente possa contribuir para a agricultura para que ela se torne mais forte? Porque eu entendi que se o agro crescer, todo o Brasil cresce. Todos os negócios são impactados. Aí você fala assim, não, no meu caso não. Na mentoria, a gente estava numa reunião e aí você vai conversando com as pessoas. Quando é festa, sempre tem alguém que planta, tem alguém que a família era de agricultores. Então, isso é a base, é uma cadeia que se liga. E não existe mais ou menos importantes quando a gente fala. Mas se alguém tem esse poder de alavancar e levar todo o resto consigo, por que não potencializar e fortalecer este negócio? Então, hoje, eu acho que a agricultura, os agricultores, o agro precisa se posicionar dentro da sua importância e relevância, juntamente com todas as outras cadeias. Mas é inegável que é extremamente importante, e se a gente quer, como empresário hoje, como empresa, crescer, isso só vai ser possível se a agricultura estiver bem. Que massa. E você tá fazendo a sua parte, né? Você tem alguns cases muito incríveis dos seus clientes, cara. Situações que você conseguiu até salvar a fazenda, né? A gente tem várias situações, assim, onde o produtor nos procura realmente. Já quase que tarde demais, né? Como é que é isso? Porque, cara, tem coisa que não é do dia pra noite, né? O meu mercado é muito mais rápido. Às vezes a pessoa me contrata no mês seguinte, bum, já teve um resultado. Muda a mentalidade, né, Cara, ou faz uma coisa, faz uma oferta diferente. Mas, cara, a terra, ela leva mais tempo pra responder, né? Como é que é isso? Sim, leva. Geralmente, os problemas, eles não são criados do dia para a noite. Então, esse processo é demorado porque os problemas não foram criados rapidamente. Então, existem problemas que, inclusive, a gente pode colocar aqui, existem problemas biológicos do âmbito de pragas, por exemplo. Quem é do agro, às vezes, vai identificar que são nematóides, por exemplo, que eles são problemas que são criados por muitos anos, eles ficam em silêncio. Então, hoje dá pra gente fazer muita analogia para os nossos negócios. Então, ele fica lá silencioso. Você até vê que Dormente. ele existe, você até vê que ele existe, mas no fim ele não impacta tanto. Não me incomoda, não dói, tá ali. Exatamente. E aí, de uma hora para outra, e é muitas vezes de uma hora para outra, no sentido de que ele não te doía tanto, ele passa a doer. Ele passa a ser um problema. Este problema, na agricultura hoje, a gente tem um time que é de aproximadamente 4 a 5 anos para ele voltar, para ele não começar a sangrar como sangrava antes. Então, ele para
de sangrar, o sangue estanca. E muitos dos outros problemas, por realmente terem sido identificados, ou o produtor ter tido essa percepção tarde, porque geralmente só quando o bolso está realmente muito mal, a gente sim demora muito tempo. E aí, eu estava falando de crescimento. E aí vai do ponto de partida. Quando você encontra, muitas vezes, um produtor nessa base, até ele chegar naquela construção estável, demora-se muito tempo. E eu te digo que depende muito mais de como ele se porta como gestor do negócio dele. Muitos precisam sair do operacional e irem para a gestão. Para aquela coisa onde ele não pode terceirizar por ninguém. E aí eu pergunto, para quem tem empresa, não é a mesma dinâmica É a mesma coisa. do negócio? E não tem tanta similaridade, não tem tanta conexão entre esses dois mundos? A virada de chave hoje para um produtor, e aí a gente fala isso com cases, os produtores realmente que estão acima da média, eles pensam, trabalham e gerem o negócio dele completamente diferente de outro tipo de produtores que estão tentando avançar no negócio. Interessante. Uma coisa que me veio em mente é a porcentagem de fazendas que são sucessões, né? Que já estão na segunda geração, terceira, quarta, quinta. Cara, no meu mercado, eu falo com mentores, né? Ninguém herdou o negócio, não. Todo mundo criou do zero, né? E o que será que esse meu mundo tem para aprender com o seu quando a gente olha nesse longo prazo? O que você acredita que dá para trazer de lá para cá, de cá para lá? Do ponto de vista comportamental, eu acredito que o primeiro ponto é esse herdeiro que quer se tornar um sucessor, ou esse sucessor que hoje já tem uma postura de sucessor, ele precisa entender que o compromisso dele é em alavancar ainda mais esse negócio. E aí ninguém melhor do que um gestor, do que um empresário que começou do zero e muitas vezes sem escassez, ou ele É uma começou outra vida, né? Exatamente, exatamente. É como se acabasse as desculpas desse cara, porque ele já começa com recurso. Existem limitações inerentes de cada um dos desafios, então não é fácil. Mas o mais difícil, o pai ou o avô ou as outras sucessões já fizeram há muito tempo. E aí, o que dá para a gente aprender com esse modelo de negócio? Esse sucessor, ele precisa vir também com uma mentalidade muito mais forte para ele ser útil no negócio da família. Porque é como na mentoria. Ah, isso aí eu já sei. Tá, e aí? Qual é o seu código? Qual é o seu próximo passo? Então, existe um nível de exigência em ambos os cenários que podem ser somados um para o outro. Porque todo mundo está buscando a excelência. Um tentando realmente encontrar seu espaço no mundo e o mentor ou quem iniciou do zero, realmente um empresário que precisa se desafiar com todos os desafios que existem hoje dentro de um mercado competitivo e capitalista. Realmente são mundos muito diferentes, cara, muito distintos, né? E aí tem Não tem uma interface, não tem muita troca, né? Eu ia tocar nesse ponto agora. Eles não são concorrentes, Claro que não. mas eles se comportam como concorrentes. Como assim? E aí eu não estou generalizando. Só porque se a gente for tratar exceções, a gente não avança, né? Então eu preciso tratar a maioria. No sentido de que nós precisamos nos fortalecer. Eu digo ele no sentido do produtor, mas nós, como a agricultura, precisamos nos fortalecer. Porque não existe uma competição, não é se você produzir mais ou produzir menos. Na verdade, se a cadeia melhora, todo mundo melhora junto. Só porque essa desconexão que existe entre a agricultura e o mercado também existe entre os produtores. E aí tem várias formas de ver. Tem o que não conta absolutamente nada do seu negócio para o outro, porque senão, às vezes, vai ter alguma competição, mas no fim Tá você... só meio ressabiado, né? E aí a gente vem para dentro de uma mentoria e vê todo mundo ali numa troca poderosíssima. Dividindo melhores práticas, mostrando, né, por dentro. E com uma preocupação genuína em eu vou fazer você subir, porque com certeza eu não vou ficar parado e vou subir junto. E eu quero que todo mundo suba. Então, é meio que uma provocação no sentido de que os produtores rurais, eles não são concorrentes. A concorrência, o inimigo, ele não está na agricultura. Lohane, quem é? Eu não sei.
mas eles não deveriam ser concorrentes, eles não deveriam ser inimigos. Porque se existe alguém que se entende e que passa pelo mesmo processo, são os produtores. Total. Eu vejo assim um pouco no meu mercado, né? Eu ensino as pessoas a criarem mentorias. E aí eu vejo outros mentores de mentores, né? Pessoas que ensinam as pessoas a criarem suas mentorias. Eu não vejo eles como meus concorrentes. Pelo contrário, eu vejo eles como pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. Eles estão me ajudando na minha missão. Porque o que eu acredito? Eu acredito num mundo em que as pessoas pagam para aprender com quem está à frente e elas cobram para ensinar quem não chegou onde elas chegaram. E que se todo mundo fizer isso, o mundo inteiro melhora. A gente evolui enquanto espécie mais rápido. Então, essas pessoas que alguém pode olhar como concorrente meu, eu vejo como pessoas que estão levando a bandeira junto comigo. O meu concorrente não é o outro mentor de mentores, é a CLT, é o se acomodar, é o aceitar uma vida menor do que poderia ser, é a vida zumbi, sabe? Então, de verdade, cara. Óbvio que algumas vezes, sei lá, um cliente pode comprar de mim ou do outro, e aí naquele momento, naquele pequeno momento, somos concorrentes, mas acho tão pequeno perto do todo, sabe? Mas no contexto, vocês também são parceiros, porque é Total. mais alguém falando com a mesma intencionalidade e propósito sobre o que você, às vezes, sozinho falaria. Sim. Então, vocês são propagadores de um mesmo objetivo e têm objetivos muito próximos. Existe uma similaridade de objetivos, na verdade. Maravilhoso. E ó, me diz pra onde que você tá olhando quando você pega essas boas práticas. A gente se conheceu, eu acho que vale dizer aqui, numa imersão nos Estados Unidos. Sim. Então você estava indo lá para entender sobre atendimento ao cliente, encantamento, como causar uma experiência uau. Cara, isso por si só já é muito fora da curva, né? Então eu sei o quanto que você investe tempo, dinheiro, dedicação para trazer o melhor para os seus clientes. Para onde você tá levando essa galera? O que que você tá vendo para frente? Primeiro, Vitor, que se a gente for analisar um contexto, ou você fica parado achando que tá tudo bom, ai, olha aqui onde O chegamos. que que eu já fiz, né? Porque o processo, ele te melhora. Ele te faz criar mais casca. Então, eu acho injusto conosco como empresa e com os agricultores, com o agro, a gente ter aprendido, ter errado, ter construído, ter realmente criado o know-how que nós criamos e a gente não poder ser mais útil do que a gente já é. E aí, dentro desse contexto, hoje o nosso objetivo é trazer mais relevância para a agricultura e principalmente impactar os produtores que nós já atendemos. E aí, dentro disso, você vai vendo várias outras possibilidades. E aí você pode acabar se perdendo porque vai querer fazer tudo. Uhum. Hoje nós temos um propósito muito claro. Que é? Hoje, o foco principal de todo esse movimento de trazer mais visibilidade é, inclusive, trazer os sucessores. Uau. Educar essa galera. Mas para que eles saibam que a gente existe, eles também só existem na internet. Uau. Fora da internet, hoje, para mim, eu escuto várias pessoas que não existe no digital. A gente percebe que você precisa, para ser alguém, existir no digital. E hoje o nosso desafio é que esse jovem, ele nos veja lá, saiba que a gente existe e dentro dessa mesma responsabilidade e confiança que nós construímos o negócio junto com as famílias, nós possamos auxiliá-lo a traçar essa visão estratégica, técnica e comportamental para o negócio da família. É como se hoje nós estivéssemos nos posicionando como um elo que ligasse. Porque você falou, né? Ah, você é de qual galera? Eu sou a do meio. Uhum. E aí, dentro desse contexto, é conectar esse modelo tradicional que dá muito certo e deu muito certo com esse sucessor, esse filho, que precisa ser entendido, precisa ser ouvido e que precisa também respeitar o que foi feito na família. Uhum. Então, se a Honrar, gente... né? Exatamente. E ele precisa ter a percepção de quão abençoado ele foi e, através disso, abençoar a família dele e o negócio dele, se ele quiser. E você tem que querer. Se você quiser, nós temos as ferramentas, as estratégias para fazer dar certo. E por que isso é tão poderoso? Porque nada vai substituir
alguém que quer muito algo, mas é um querer não só num ânimo, porque eu quero uma coisa. Não é uma vontadezinha. Você tem que querer mesmo. Aquela coisa, aquela mesma vontade, aquela mesma paixão que o pai deles tem pelo negócio, eles precisam ter isso. E aí, dentro deste querer, nós vamos trabalhar ferramentas, estratégias, mudança de mentalidade. E é muito importante falar isso, porque quando a gente fala de mentalidade, mindset de forma geral, coach. Mas, na verdade, todos nós precisamos ser direcionados. Sim. E nós somos influenciados o tempo inteiro. A pergunta é, quem está te influenciando? Eu espero que sejam pessoas e contextos que te alavanquem, que aumentem a sua percepção, que criem realmente mais questionamentos do que propriamente certezas. Então, é neste contexto hoje que a gente quer trabalhar, sem deixar de lado tudo que foi construído. Então, é algo para tornar ainda mais forte e potente todas essas estratégias e construções que nós já fizemos dentro das fazendas. Que massa, Lohana. Eu quero reconhecer você por tudo que você vem fazendo pela sua galera, por você ser esse elo aí do antigo e do novo, essa interface aí entre as vísceras e a gestão com números. E a cabeça. O que você está fazendo é realmente incrível, cara. Realmente incrível. E eu tenho uma dúvida. Onde é que entra para você esse lance do digital, esse mundo de mentorias? Por que você se aproximou de alguma forma com isso? Certo. Na verdade, particularmente, eu sou meio low profile. Não é de aparecer muito na internet? Não, zero. E aí eu queria até compartilhar uma coisa aqui. Isso era muito por conta de percepções pessoais que eu tinha sobre mim. E dentro desse processo eu tive que realmente começar a aceitar, a me ver. Isso não tem nada a ver com a sua pergunta, mas por que vocês estão vindo? Eu acho que a gente não veio porque se julgava muito. Uau. Tem muitas travas quanto a isso. Só porque a gente chegou num ponto onde não faz sentido a gente fazer o que faz, ter os resultados que tem e ficar calado. O problema não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons, não é? Exatamente. Eu, particularmente, ficava calada por questões pessoais. Não gostava, só porque eu acho um motivo muito fútil e tolo. Provavelmente que tava falando, mas por quê, né? É muito pequeno comparado à mensagem que precisa ser passada. E não é num contexto de mudar o mundo. Não é isso, mas é... Mas acaba mudando o mundo, né? Exatamente. Mas qual pode ser a minha contribuição? Qual pode ser a nossa contribuição para isso? E aí, dentro deste contexto, é justamente para que a gente possa existir neste outro mundo, que é esse mundo digital. Olha, a gente faz isso, nós podemos contribuir com isso, e nós somos expert em isso. Se você tiver um problema e isso estiver dentro das nossas competências, nós somos as melhores pessoas para você trabalhar esses problemas. Então, é mais para nos trazer um posicionamento dentro do digital e principalmente para poder conectar, falar melhor com este hoje, que é um grande problema nas fazendas, que se chama a conexão, a proximidade entre esses sucessores e o negócio familiar. Muito massa. Então, continua sendo raiz, né? Só que usando da internet para ser conhecido por um número maior de pessoas, né? Exatamente. Se mais pessoas conhecem você... Levar a mensagem. Cara, eu gosto disso. E qual é a diferença de consultoria para mentoria no seu caso? Porque agora você está oferecendo mentoria também. Depois de anos oferecendo consultoria. Tudo e nada. Por quê? Porque quando você fala da consultoria, existe uma necessidade e você vai trazer ferramentas, dados e estratégias para resolver ela. Aquele caso concreto específico ali. Aquele caso, exatamente. Na mentoria, é algo muito próximo disso. Alguém tem alguma demanda, você, às vezes, não é que você vai resolver aquele problema, mas você tem dados, você tem estratégias, você tem resultado e você pode direcionar aquela pessoa. A decisão sempre é dela. Na consultoria, a mesma coisa. Se o produtor não quiser... Não vai fazer e acabou. Você pode falar o que for, pode provar com o número, pode mostrar por A mais B. Ele vai fazer o que ele quiser. E na mentoria não é assim? Também. E aí, quando a gente fala sobre mentoria e consultoria, querendo ou não alguém que tem resultado falando para alguém que quer aquele resultado
ou aquela referência que você tem. É isso. É isso. Eu falo, é alguém que chegou lá, estendendo a mão para quem ainda quer chegar. Exatamente. É o cara que subiu uma montanha, ele vê uma outra montanha maior, aí ele fala, eu vou subir aquela também. Mas antes de subir aquela, ele olha para trás e estende a mão para quem não chegou naquela montanha ainda e quer chegar. Isso E é muito lindo. nada mais justo com essa confiança que é empregada a nós do que a gente realmente fazer isso, igual a gente faz na consultoria. E aí eu passo pro lado de você sendo um mentor. Você falou uma frase para nós que ficou marcada. Qual que foi? Para tudo você contrata. Você tá com um problema de saúde, você contrata um médico. Você tem uma fazenda, você não sabe nada de lavoura, você me contrata. Por que para ser mentor você acha que você vai conseguir? Tem uma coisa de querer fazer, eu acho que sei como é que é, né? É Mas eu acho que esquisito. isso não é só com o mentor, é com todo mundo. Uhum. Todo mundo, às vezes, quer. Não. Isso Eu dou um aqui eu jeito, faço. Isso aqui eu mato no peito. Você erra 2 vezes quando você faz isso. E a gente tem um caso real, né? Que a gente já era para estar bem mais estruturado e achou que não precisava. Eu avisei. Eu avisei. E, na verdade, a gente percebe que a gente errou com quem precisa disso. Porque as pessoas estavam assim, e aí? Eu tô esperando. E a gente, tá, mas ainda não tá pronto. O que a gente tá tentando fazer da melhor forma já deveria ter feito antes. Uau. Então, tem tudo a ver para mim, consultoria com mentoria, porque tudo você tem um caminho, você tem uma clareza muito maior e você só traz essas ferramentas muito mais assertivas para quem quer aquilo e possivelmente precisar acreditar para dar certo. Então, em ambas as relações, você precisa ter um contexto de confiança muito forte. Quem tem um consultor hoje, seja qualquer consultor, precisa confiar nessa pessoa. Total. E quem tem um mentor precisa confiar no mentor. Que massa. Eu fico feliz de ver que em tão pouco tempo a mentoria já saiu do ar, você já ofereceu, tá fazendo esse trabalho tão bacana. Já tá com quantas pessoas nesse início? Nós estamos com 6 mentorados. Que massa. E como é? É algo novo, né? Começar assim. Sim, no ponto de vista de detalhes. Uhum. Mas a gente percebe que é uma condução muito próxima com a É o consultoria. que você sempre fez, só num outro formato. Né? Exatamente. Com uma outra percepção e com outra sensibilidade. E no fim, você precisa trabalhar aquela pessoa. Uhum. Tanto na consultoria quanto na mentoria. Na consultoria você trabalha o negócio e, consequentemente, é validado, aceitado por aquela pessoa. E na mentoria você trabalha muito mais o indivíduo. Então, se a gente fosse falar de uma diferença específica, seria essa. Na mentoria, você primeiro trabalha esse indivíduo. Uau, bacana essa forma que você viu. E na consultoria, você trabalha o negócio, querendo impactar o indivíduo para mudar. É do negócio para a pessoa, na consultoria, na mentoria talvez seja então da pessoa para o negócio. É uma forma boa de ver. E neste contexto, a gente percebe que pode sim ter muita sinergia, tem o seu negócio com a agricultura. Porque para um negócio hoje alavancar, esse tomador de decisão, esse empresário, quem está à frente, ele precisa ser direcionado para onde ele quer chegar. É o homem por trás da fazenda, a mulher por trás da fazenda. E não a fazenda, tipo um CNPJ, o número, ou o número de hectares, né? Exatamente. É a pessoa que está ali, né? Exatamente. Que massa. Lohana, onde que as pessoas podem conhecer mais sobre você, conhecer o seu negócio, você e o seu negócio? Eu sei que você na internet ainda é mais tímida, mas é verdade que temos uma expectativa de mais conteúdos seus? Espero que sim, espero. Só depende de quem? De mim! Ué, então, podemos esperar mais conteúdo seu? Podemos esperar. Conteúdo de quê? O que vai rolar lá? Então, provavelmente eu quero compartilhar um pouco desse novo mundo para algumas pessoas, que é a agricultura. Uhum. Então, focar estrategicamente em como funciona essa dinâmica do agro em relação a outras realidades, e a gente conhece essas outras realidades, e principalmente focado como o Terran hoje em resolver, solucionar e criar demandas no que se refere à agricultura do ponto de vista técnico. Que massa. Então, quem quiser me acompanhar... Onde é que é? Como é que faz? Onde é que clica? Fala aí. Lohana Moraes. Minha mãe não tinha nome melhor, né? Vai colocar LO2RZANA, meu nome. E Terran Agroconhecimento, que é a empresa que nós trabalhamos e impactamos o agro hoje em todo o Brasil. Que massa. Então, se está vendo no YouTube, eu vou botar os links aqui embaixo também para você poder clicar. Se está vendo no Spotify, você devia ver no YouTube, que lá tem o link. Não sei se no Spotify dá para colocar. Enfim. E
eu tenho uma pergunta. Mesmo você agora postando pouco no Instagram, quando você posta alguma coisa, nem todo mundo vê. Só uma porcentagem abre. Se você faz um vídeo no YouTube, nem todo mundo vê também. Mas se você tivesse a chance de mandar uma mensagem que todo mundo vai ver, uma mensagem com 100% de abertura, para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que você diria? Eu vou falar uma mensagem que também serve para mim. Você, talvez hoje, seja seu pior inimigo. Faça as pazes com você e se torne seu melhor amigo. Uau, forte. Que massa. Grato pela sua participação, pela sua Eu que contribuição fiquei aqui no maravilhada. VidaCast. Curtiu? Adorei. Eu também. Valeu demais, Lohana. E ó, se você tá vendo no YouTube, pode clicar para conhecer outras histórias de outros empreendedores do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VidaCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.